Com informação responsável, refresque a cabeça. Drops, com arte, refresque a alma. Drops, 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 drops. Olá pessoal, bom final de tarde e início de noite. Aqui quem fala é o Rafael Moreto, começando mais uma edição do Drops em Casa. E hoje temos um convidado muito especial, o professor Marcos Garcia Neira, diretor da Faculdade de Educação da USP de São Paulo. Com a democratização do acesso à educação escolar, a escola foi se transformando e, consequentemente, a função social da escola também mudou. É nesse contexto que o professor Marcos Neira traz a pedagogia cultural, ou currículo escolar cultural, que possibilita uma prática artistada pelo professor. O que será que é isso? Vamos ouvi-lo. Drops. Olá pessoal, eu sou o Marcos Verceneira, professor da Faculdade de Educação da USP e venho desenvolvendo um trabalho já há bastante tempo com a prática pedagógica. Desde que atuava na educação básica, o foco da minha atenção, o problema, aquilo que me movia de maneira geral era encontrar caminhos para desenvolver experiências pedagógicas mais interessantes, mais relevantes e que efetivamente contribuíssem com a formação das pessoas. E aí me tornei professor, tenho professor de ensino superior, tenho investigado também nesta área, então eu fico muito lisonjeado, muito agradecido o convite que recebi da professora Sumi para poder participar desse projeto tão interessante, Drops de Hortelã, e trazendo para vocês um pouquinho daquilo que nós temos produzido no nosso grupo, aquilo que nós temos discutido, e o intuito aqui é sempre contribuir com a discussão acerca do ensino propriamente dito. Também é importante dizer, elogiar o desempenho dos nossos colegas da área da saúde, que nesse momento se encontram na linha de frente do combate à pandemia e ajudando muitíssimo ajudando a população a contornar essa dificuldade que sem dúvida é a maior dificuldade que a nossa geração está enfrentando enquanto sociedade, e dizer que eu tenho defendido que nós, educadores e educadoras, estamos logo atrás, né? Se os colegas da saúde estão ali nisso que a gente chama linha de frente, os colegas da educação vêm logo atrás, porque todos nós também temos nos reinventado e reinventado também as maneiras de fazer a educação de tal maneira a manter os vínculos com os estudantes, a relação com o conhecimento, né, porque é isso que caracteriza a relação pedagógica, né, o professor, o estudante e o conhecimento, e tentar dar um pouco de sentido para aquilo que todos nós temos feito nas salas de aula virtuais ou nos outros formatos possíveis. Então é com bons olhos que eu vejo esse esforço que o grupo da professora Sumi tem realizado de manter ativo o Drops de Hortelã e colocando à disposição, né, dos estudantes num primeiro momento, mas evidentemente isso também pode ser alcançado por muitas outras pessoas. Então, parabéns para todos vocês, parabéns pela realização do trabalho. E o convite, que nós recebemos com muita alegria e nos sentimos muito honrados, diz respeito a conversar com vocês sobre o currículo cultural, também chamado pós-crítico, ou se vocês quiserem, pedagogia cultural ou pedagogia culturalmente orientada. Então é importante lembrar que nós estamos vivendo um outro momento, né? Não me refiro exclusivamente agora a este momento pandêmico, mas né, algo que começa em algum momento na segunda metade do século XX e que muitos autores e autoras com os quais eu concordo vão definir esse momento como um contexto pós-moderno. Então, essa nova situação, né, a condição pós-moderna, como já dizem os franceses, a condição pós-moderna, ela é radicalmente diferente da condição anterior, da condição moderna. Então, a modernidade, ela se baseou em alguns pilares, né, a ideia da razão, da racionalidade técnica, do progresso, o fortalecimento do Estado, a posição central que o homem e a mulher assumem nessa condição como
detentores da razão e produtores de novos conhecimentos. Então você tem uma condição bem diferente dessa que nós temos agora, que eu vou definir esta sociedade também a partir dos autores que trabalham com essa questão. Vou definir essa sociedade como uma sociedade globalizada, embora saibamos que a globalização tem muitas nuances, embora saibamos que a globalização não começa agora, né, mas essa sociedade globalizada, multicultural, e aqui estou trabalhando com uma ideia de cultura que daqui a pouco eu vou esclarecer para vocês. É uma sociedade democrática, claro que o grau de democratização desta sociedade ainda não alcançou aquilo que todos nós desejamos, mas não há como desconsiderar que hoje nós temos um grau de democracia bem mais elaborado do que aquela que, por exemplo, habitava a sociedade à época que eu era criança, a sociedade brasileira, né, à época que eu era criança, ou há 50, 60, 70 anos atrás. E também vivemos numa sociedade profundamente desigual, né? Então, todas aquelas promessas da modernidade, a libertação, a emancipação, a resolução de todos os problemas, a descoberta de soluções para todos os problemas, tudo aquilo que se beneficiou, né? Se todas essas alternativas beneficiaram bastante as pessoas e as sociedades, é verdade que elas também não se materializaram, né? Então, todos nós sabemos que hoje nós temos uma produção de alimentos no mundo que supera a quantidade de pessoas, ou seja, a produção que nós temos seria suficiente para alimentar todas as pessoas do mundo, mas nós sabemos que temos uma quantidade muito grande de pessoas que não se alimenta dentro daquilo que era necessário, né? Pessoas que passam fome. O direito à saúde, o direito à educação, ele não é desfrutado da mesma maneira por todas as pessoas. Nós temos um acúmulo de riqueza muito grande, né, e temos uma concentração de riqueza muito grande, e temos bolsões, como se costuma falar, bolsões de pobreza na maioria dos países chamados desenvolvidos, né? Então, temos também uma cisão entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, entre aquilo que se chama primeiro mundo e aquilo que se chama terceiro mundo. Então, vivemos uma sociedade bastante complexa, bastante diferente daquela que nós conhecemos há 50 anos atrás, para dizer o mínimo e dizer de maneira bem tranquila. Então, diante disto, as instituições têm tentado responder ao seu modo, né? Então, nós temos visto mudanças em todas as esferas da atuação humana, seja nas relações pessoais, seja na relação com o trabalho, seja nas relações amorosas, né, que já está incluído nas pessoais, seja na forma como a gente se apropria dos conhecimentos, seja na forma como a gente acessa as informações. E as instituições, se você pensar, né, a igreja, o partido político, a família, o Estado, os organismos estatais, etc., também eles vão se modificando, vão se alterando. Uma dessas instituições que sofreu uma modificação bastante marcante é a escola, porque a escola ela passa a receber aqui no Brasil, a escola passa a receber a partir do final dos anos 80, uma parcela bem grande da população, né? Então hoje nós estimamos em cerca de 97% a participação, a frequência, evidente que nesse momento não, né? Mas a inclusão de crianças de 7 a 14 anos na escola, de 6 a 14 anos na escola, hoje beira 97 a 98%. Então, nós temos quase que a universalização da escola no Brasil para todas essas crianças. Temos uma perda, infelizmente, muito grande quando vamos para o ensino médio e claro, nós ainda não alcançamos, embora tenham sido feitos esforços da categoria do magistério e de uma parcela grande da população também para a universalização da educação infantil, ou seja, nas duas pontas, no ensino médio e na educação infantil, a gente não tem tido o mesmo sucesso. Mas é claro, a democratização do acesso, vocês sabem que não significa a democratização da permanência, a garantia da permanência, mas de uma maneira muito interessante, a democratização do acesso nos obrigou a fazer uma série de mudanças na escola. Então nós temos desde mudanças que são apropriadas pelo currículo, mudanças legais que são apropriadas pelo currículo, como a Lei 10.639, como a Lei 11.645, de 2008,
temos a obrigatoriedade, né, que as escolas, sobretudo as escolas da rede pública, também abordem questões as mais variadas no seu currículo, como o próprio ensino de música, né? Temos também a ideia da educação inclusiva. Na formação de professores, nós também temos a obrigação de oferecer conhecimentos, né, da língua brasileira de sinais. Então, você percebe um movimento de mudança dentro da escola no que diz respeito aos conhecimentos que vão ser veiculados, mas também, obviamente, né, a entrada de uma parcela da população que até então não tinha acesso à escola obriga a escola por si só a se modificar. Uma outra questão que tem modificado a escola, a função da escola, é que nós nem sempre vamos atuar. Os egressos do curso de pedagogia, por exemplo, os egressos do curso de licenciatura em ciências biológicas, por exemplo, nem sempre vão atuar naqueles campos profissionais onde se formaram. E na medida em que o ensino superior se tornar mais acessível, né, como aconteceu isso, né, nas 2 últimas décadas aqui no Brasil, nós veremos cada vez mais esse fenômeno, né? Ou seja, a ideia da escola, ela vai, a ideia da frequência escola ou da conclusão da escolarização, ela vai se distanciando da inserção direta no mercado de trabalho. Muito embora você sempre veja discursos e políticas e propostas, né, oficiais que tentam vincular a escola com o mercado de trabalho. Mas então, nesse sentido, qual é o papel da escola? E aí nós vamos defender que o papel da escola, a função da escola é tomar que as crianças, né, que vêm cada uma do seu núcleo familiar, na sua maioria, possam tomar contato com a cultura pública e se tornem sujeitos de uma sociedade, né? Então, a criança, na medida em que ela vai se escolarizando, o campo de atuação dela vai se ampliando e ela vai se tornando cada vez mais, né, um cidadão e uma cidadã. Eles já são cidadãos e cidadãs no momento que nascem, né, mas vão se tornando capazes de exercer a cidadania, ou seja, que exercer a vida na esfera pública. Conviver, partilhar, saber, se posicionar, se movimentar, né, se atuar, né, produzir, consumir, ou seja, tudo isso vai fazer parte dessa atuação na esfera pública, algo que a família, por si só, dificilmente teria condições de garantir. Bom, então, diante deste contexto e diante desta função social da escola, ou seja, eu estou colocando aqui que a escola ela não é uma instituição que vai formar exclusivamente para o mercado de trabalho, nem para a pessoa se dar bem nessa sociedade, nem para formar alguém que vai enriquecer, ou seja, a escola, né, não tem esse objetivo. A escola é uma instituição que a sociedade elaborou, criou e reelaborou para que as pessoas que dela saem, ou seja, as pessoas que ela forma, possam circular na esfera pública, né? Ou seja, essa que é a ideia da escola. Então, diante disso, um grupo de professores e professoras, lá atrás, no comecinho do século XXI, se deu conta que as pedagogias produzidas no seio da modernidade, as pedagogias modernas, ofereciam poucas respostas, ou poucos caminhos, ou caminhos insuficientes, ou caminhos talvez inadequados a esta concepção de escola e a esta sociedade. Então, diante de uma sociedade pós-moderna e diante dos dilemas e questões que a sociedade pós-moderna apresenta para a escola e para os professores e professoras e para a própria produção de conhecimentos, você não pode enfrentar uma sociedade pós-moderna com as mesmas ferramentas, com os mesmos conhecimentos que a sociedade moderna e que a pedagogia moderna ofereciam. Então, um grupo de professores e professoras, ele começa a estudar isso que a literatura da área vai chamar de teorias pós-críticas do currículo. Então, nós temos, né, os estudos culturais, o multiculturalismo crítico, o pós-modernismo, o pós-estruturalismo, os estudos de gênero, os estudos feministas, as filosofias da diferença, o pós-colonialismo, né, e podem existir muitos outros. Ou seja, esse grupo começa a estudar essas outras maneiras de análise da sociedade
E nestas outras maneiras de análise da sociedade, a noção de cultura é muito importante, a noção de linguagem é muito importante, a noção de conhecimento também é muito importante. Ou seja, nessas outras formas de análise da sociedade, a cultura é vista como um campo de disputas, um terreno em que a significação das coisas, né, dos fenômenos, né, das coisas do mundo, ela está em debate o tempo inteiro. A cultura ela deixa o seu viés antropológico, né, que marcou muito os professores e professoras, né, que trabalharam e estudaram ao longo do século XX, e ela vai assumindo uma perspectiva bastante influenciada pelo pós-estruturalismo e pelos estudos culturais, que vão entender, então, que toda forma de significação, toda produção de significados, ela é uma prática da cultura, e a cultura, por si só, ela teria, né, para os estudos culturais, uma dimensão substantiva, ou seja, ela ocupa todos os cantos e recantos da sociedade, e ela também tem uma dimensão epistemológica, que é a própria conceituação, a própria definição de cultura. Então, nós estamos entendendo cultura como esse campo de disputas, e estamos aí, nesse lugar, entendendo a linguagem também como uma forma de produção da realidade. E aqui vocês já estão percebendo uma noção de linguagem herdada, né, trabalhada, uma argumentação do pós-estruturalismo, que vai anunciar a linguagem como algo que vai nos constituindo, vai nos posicionando como sujeitos, né, que é exatamente esse papel que a cultura faz, e a linguagem ela vai também dizendo para nós o que as coisas são, e nós vamos operando, nós vamos pensando e nós vamos trabalhando a partir dessas representações colocadas em circulação pela linguagem. Por isso que nós dizemos, nós não, né, o pós-estruturalismo, os estudos culturais na sua vertente pós-estruturalista vão dizer que a linguagem ela é a produtora da realidade, ela não é exclusivamente uma forma de representação das coisas do mundo, mas ela também produz as coisas do mundo. E, finalmente, essa noção de conhecimento que é cultivada pelas teorias pós, a noção de conhecimento, o conhecimento é resultado desse encontro, desse embate de duas pessoas, de dois grupos, de dois segmentos, de dois saberes distintos. E essa ideia de conhecimento nos obriga a considerar o conhecimento sempre atravessado pelas relações de poder, né? Então, a ciência, o método científico, ela é uma maneira de produzir conhecimento e ela se baseia em certos procedimentos que lhe conferem legitimidade, e durante um tempo nós trabalhamos, seja na sala de aula, ou seja, né, em outras esferas, né, sociais, trabalhamos a partir dos conhecimentos científicos, mas que você sabe muito bem que logo ali novos estudos são feitos e aquela verdade anterior, aquela verdade científica, ela é superada por uma outra verdade, né? Então a ciência vai estabelecendo regimes de verdade que entram na sociedade pós-moderna, entram em disputa com outras maneiras de produzir conhecimento. Então, vou fazer um parênteses aqui para que ninguém pense que nós estamos aqui combatendo o conhecimento científico. Muito pelo contrário, tudo que eu estou falando é baseado em conhecimento científico. Mas hoje nós temos uma compreensão mais alargada dos métodos científicos, né? Dos métodos científicos. Então, por exemplo, hoje há consenso na área das ciências humanas que a análise do discurso é uma forma, né, é um método, né, reconhecido e validado pelas comunidades epistêmicas, que esse análise do discurso nos permite, né, alcançar novas explicações sobre os objetos do mundo, né, sobre as coisas que se tornam objetos de pesquisa. Então, para que a gente entenda a ciência, né, de uma maneira bem alargada, e para que a gente entenda a ciência também como uma produção discursiva que está toda hora, todo momento, né, submetida a outras maneiras, né, de produzir, e também aos embates com, né, outros conhecimentos produzidos por outros grupos em outros lugares e de outras maneiras. Bom, é evidente que numa relação pedagógica não é só o conhecimento científico que está lá presente. Saberes de outras fontes também se mostram presentes, também estão em disputa, e normalmente é isso que mais incomoda, desestabiliza o professor ou a professora, né? Principalmente aqueles que trabalham com o ensino de ciências sabem muito bem o que eu estou dizendo. Bom, numa sociedade pós-moderna e a partir do olhar
dos estudos culturais, na sua vertente pós-estruturalista, a cultura está no centro do processo. Então, o que nós estamos fazendo aqui agora é uma prática cultural, né? E neste momento, eu e vocês estamos produzindo cultura. Eu, porque estou organizando as ideias e produzindo um discurso que quero, de alguma maneira, né, convencê-los e convencê-las de uma certa ideia, e vocês, como sujeitos da cultura, estão negociando, estão aceitando, discordando, reorganizando a partir dos próprios conhecimentos, conferindo a isso que eu estou dizendo um olhar próprio, uma autoria própria em função dos saberes anteriores, né, dos conhecimentos que vocês estão colocando em circulação. Então, nós estamos aqui no meio de uma prática cultural. Então, a cultura, numa sociedade pós-moderna, e a partir da análise das teorias pós-críticas, a cultura está no centro do processo. E o que nós fazemos desde que nascemos, né, e por toda a nossa vida, nós vamos nos inserindo nas práticas culturais, nas práticas sociais. Todas as práticas sociais são práticas culturais. Nós vamos nos inserindo e vamos nos modificando e vamos nos tornando sujeitos de uma determinada maneira. Por isso que a cultura em si, né, ela é, nesse sentido, pedagógica. As práticas sociais em si, elas também são pedagógicas, né? Então, vamos tomar uma prática social, por exemplo, o deslocamento pela cidade, através nas ruas, dirigindo ou não, usando transporte público ou não. Você vai se apropriando dessa prática social, você vai aprendendo, né, a se deslocar no meio urbano, você vai aprendendo a usar o transporte público de uma maneira ou de outra, né? Espero que, evidentemente, vocês não tenham que fazer isso nesse momento, que possam permanecer em casa, e que vocês, na medida em que vão se tornando sujeitos no meio urbano e se deslocando no meio urbano, esta experiência vai modificando, nos modifica, não são só vocês, a mim também, claro, nos modifica todo o tempo, né? E se de repente você vai morar numa cidade que tem uma outra malha, né, urbana, e que tem outros meios de transporte, ou trem, ou metrô, por exemplo, né? Então você também vai se ajustando, se adaptando, se adequando, aprendendo, se modificando. Então, as práticas sociais, elas são culturais, as práticas sociais, elas modificam as pessoas, e as ações propositais para modificar as pessoas, ou seja, as ações pedagógicas, que elas podem acontecer não só na escola, mas nos meios de comunicação, ou nos hospitais, ou em instituições variadas, né, num clube, por exemplo, isso acontece, numa igreja, isso acontece. Essas práticas sociais que têm o intuito de modificar as pessoas, ou seja, essas práticas pedagógicas, elas também são culturais, né? Então, a cultura, ela é pedagógica, assim como as práticas culturais, elas são pedagógicas, assim como as práticas pedagógicas são culturais. Então, é nesse sentido que nós, lá nesse grupo de professores e professoras, começamos a usar o termo currículo cultural ou pedagogia cultural. Na literatura, vocês encontram há bastante tempo, desde o começo dos anos 90, e vocês vão encontrar esse termo como entendida a sociedade, ou seja, a pedagogia cultural de uma forma mais ampla. E nós aqui estamos pensando na pedagogia cultural como uma maneira de organizar o currículo, uma maneira de desenvolver o currículo escolar. Então, há autores que nos ajudaram muito a pensar essa questão, sobretudo um grupo de professores e professoras que nos anos 90, eles eram todos professores ativos no programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Tomás Tadeu da Silva, Sandra Maria Corazza, outras autoras como Marisa Vorhaber Costa e, né, pessoas que trabalharam com esses conceitos, mas foi a professora Sandra Maria Corazza que chegou mais perto de pensar e defender uma pedagogia cultural. Nós continuamos, vamos dizer assim, nós continuamos de onde ela havia parado, e a riqueza maior deste trabalho que a gente vem desenvolvendo, que é um trabalho coletivo, é a experiência na escola, né? Então, como o nosso grupo ele é composto majoritariamente por professores e professoras que atuam na educação básica, do ensino infantil ao ensino médio, então nós pudemos acumular nos últimos 16 anos bastante pesquisa, conhecimento e prática produzidos dentro da escola. E aí, hoje nós temos a seguinte ideia, né? Nós nos apropriamos aí da noção de didática artista ou didática artistada ou de um currículo
de uma noção de escrita currículo, que são todos eles conceitos da professora, que são trabalhados nas obras da professora Sandra Corazza, para entender que o currículo cultural, a pedagogia cultural, eles são criações do professor e da professora. Né? Então, eles são invenções. Cada professor e cada professora, na sua escola, com a sua turma ou com as suas turmas, vai desenvolver a pedagogia cultural, vai desenvolver o currículo cultural ao seu modo. Olha, pode parecer um pouco confuso, pode parecer até um pouco laissez-faire, mas a gente, ao pesquisar sobre como esses professores e professoras que estudaram as teorias pós e tentaram pensar as práticas a partir das teorias pós, porque entendiam que as teorias, né, que influenciavam a educação na modernidade, né, sobretudo a psicologia do desenvolvimento, a psicologia da aprendizagem, ou mesmo, né, o materialismo histórico, né, as pedagogias críticas, elas se mostravam frágeis diante dos problemas da pós-modernidade. Esses professores, ao estudarem as teorias pós, começaram a fazer suas experiências pedagógicas e nós percebemos que cada professor, cada professora artistava a seu modo. Mas quando você tem um repertório, né, um referencial empírico, um arquivo, né, de documentos bem amplo, você começa a perceber determinados elementos, né, e aí é um modo de produzir ciência, você começa a perceber determinados elementos que se assemelham, determinadas características que estão próximas e determinadas explicações que esses professores e professoras utilizavam. Então, um primeiro elemento que preciso destacar é que as pedagogias culturais, elas não são a pedagogia cultural, né, o currículo cultural, ele não é um método e também muito menos uma sequência, ou seja, não existe isso. Né? A pedagogia cultural, ela não determina um passo a passo, ela não estabelece o que vem antes e o que vem depois. O que a prática tem mostrado é que as docentes relaboram as ações conforme as respostas dos estudantes. Então, o professor e a professora pensam numa atividade, desenvolvem essa atividade, os estudantes respondem de uma certa maneira e ele vai pensar a próxima atividade a partir daquilo que os estudantes disseram, a partir de como eles lidaram com aquele assunto, etc. Né? Então, por isso que a gente vai dizendo que essa prática vai sendo artistada, ela vai sendo escrita, ela vai sendo costurada na medida em que as questões vão aparecendo, na medida em que o trabalho vai se dando. Então, não tem como a gente pensar numa sequência didática de antemão, principalmente sem conhecer o grupo, não tem como a gente pensar, né, nas etapas do processo e produzir aí um plano detalhado de tudo que vai acontecer. O que nós percebemos é a importância desse diálogo. Né? Então, vocês até encontram algumas influências, né, da pedagogia freiriana nos trabalhos da pedagogia cultural, por conta, sobretudo, dessa ideia do diálogo, mas não é o diálogo exclusivamente com aquilo que é dito, é o diálogo com tudo que acontece na aula. Ou seja, não é que o professor conversa durante a aula, ouve os estudantes, tudo isso também acontece. Mas é o diálogo no sentido em que o novo, né, o dia novo, a aula seguinte vai sendo produzida a partir daquilo que aconteceu na aula anterior. Bom, e as pesquisas mostram que os professores e professoras, eles tematizam as práticas corporais. Ou seja, eles definem as práticas sociais como temas de estudo. Então, por exemplo, né, vamos pensar aqui em uma série de práticas sociais que podem se tornar temas de estudo no ensino fundamental, no ensino médio e na educação infantil. A pesquisa científica, o comércio, a escrita, uma festa, as ações de saneamento básico, o exercício profissional, as relações familiares, a alimentação, a produção industrial, as formas de comunicação, as práticas de lazer, as maneiras de se deslocar na cidade, como eu acabei de usar de exemplo, ou seja, há uma infinidade de acontecimentos que são produzidos por homens e mulheres, são produzidos no meio da cultura e que eles podem se tornar temas, ou seja, eles podem se tornar assuntos a serem tematizados, podem se tornar são práticas sociais que podem se tornar temas de estudo, questões a serem abordadas. E essa definição, ela acontece por meio de um mapeamento do universo cultural acessado pela comunidade escolar. Ou seja, o professor, a professora, ele faz um mapeamento, ele reconhece certas práticas sociais naquelas crianças,
ou jovens, adultos ou idosos que frequentam a educação básica, ou ele sabe que aquelas crianças acessam certas práticas sociais através dos meios de comunicação, através de viagens, etc. Ou seja, nós não estamos dizendo que partimos da realidade, partimos do conhecimento da realidade. Essa ideia é uma ideia da pedagogia crítica que não tem relação com o que nós estamos dizendo. Ou seja, nós não partimos da realidade e muito menos trabalhamos com conhecimentos prévios, que esta é uma ideia da psicologia, da pedagogia de influência, da concepção de aprendizagem construtivista, que também não tem relação com o que nós estamos dizendo. Nós partimos de um cruzamento entre os resultados desse mapeamento do universo cultural, acessado pela comunidade, com os objetivos estabelecidos no projeto político-pedagógico da escola. E aí, a partir da definição dessa prática social que será tematizada, como eu disse, o comércio, a escrita, uma festa, o saneamento básico, a política pública, os meios de comunicação, ou seja, pode ser uma série de coisas, ou práticas bem do cotidiano, né? Ou seja, como funciona o recreio da escola, o horário de intervalo, ou a própria escolarização pode se tornar um tema a ser abordado. Ou uma narrativa lida num livro, ou uma história trabalhada na educação infantil, ou seja, é infinita, são infinitos os temas. Então, a partir da definição desses temas, desse tema, o professor e a professora desenvolverão situações didáticas de vivência, leitura dessa prática social, ressignificação dessa prática social, aprofundamento dessa prática social, aprofundamento dos conhecimentos sobre essa prática social, a ampliação das fontes que podem informar sobre essa prática social. Então, retomando, vivência, leitura, ressignificação, aprofundamento e ampliação. Todo esse trabalho, que a gente chama de tematização, ele é registrado para que a gente possa fazer a avaliação do trabalho realizado. Então, vamos aí falar cada momento. Cada uma dessas situações didáticas a seu tempo. Lembrando, não é uma ordem, não é uma sequência. A gente percebeu que os professores e professoras, ao artistarem a pedagogia cultural, eles faziam situações de vivência, situações de leitura, situações de ressignificação, situações de aprofundamento e ampliação. Então, a gente percebeu isso nas pesquisas, as pesquisas produzidas sobre esse assunto. Então, muitas dessas práticas sociais são vivenciadas pelas próprias crianças. E algumas que não são, podem ser vivenciadas pelas crianças. Então, vamos supor que a professora ou o professor estejam tematizando as relações comerciais. Vamos supor que o professor e a professora estejam tematizando o saneamento básico. Vamos supor que o professor e a professora estejam tematizando uma campanha de vacinação. Então, como é que a gente vivenciou aquilo? A gente conta a nossa história daquilo, ou um parente nosso, uma amiga nossa, a gente que eu digo, as pessoas que estão participando. Ou seja, e às vezes algumas podem inclusive ser vivenciadas como uma situação didática pensada e organizada. Então, as crianças saem da escola, vão até certo lugar e vivenciam aquilo e dão uma volta no ônibus, ou elas compram alguma coisa, ou elas fazem aquilo que estava sendo feito, elas fazem uma pesquisa, se o tema é a pesquisa científica, elas fazem uma pesquisa, ou elas leem informações, se nós estamos trabalhando com a produção das notícias, elas leem informações no celular ou na sala de informática da escola, se a escola puder disponibilizar, ou seja, há um momento de vivência daquela prática. E aí há um exercício proposto e organizado pelo professor ou pela professora de leitura daquilo, ou seja, o que está acontecendo ali, vamos identificar como ela funciona, as características, quais são as variações, ou seja, há um exercício de leitura de algo que acontece na sociedade. E cada sujeito vai fazer uma leitura, a sua própria leitura, ou seja, cada sujeito vai ressignificar isso que está sendo proposto, isso que está sendo oferecido, vai ressignificar, reelaborar o seu modo, para que a compreensão daquela prática seja mais bem elaborada, para que essa compreensão seja melhor, o professor ou a professora pode pensar em situações de aprofundamento. Então, vão ler um texto, o professor vai escrever alguma coisa, eles vão na sala de informática, vão acessar
né, uma pesquisa sobre aquele assunto, eles vão estudar melhor uma certa nuance daquela prática social. E também, né, há uma atividade de ampliação das fontes. É muito importante convidar pessoas diretamente envolvidas com aquela prática social para que ela se desescolarize, né, no sentido de se despedagogize, porque nós, professores e professoras, temos uma tendência a tornar tudo conhecimento que é só da escola, né? Então a gente aborda os assuntos, isso está bem discutido na literatura, a gente aborda os assuntos de uma maneira que eles só são tratados na escola. Então, quando você convida pessoas, ou você vai fazer uma visita pedagógica, né, de pessoas que estão envolvidas com aquele tema que você está estudando, essas pessoas, elas oferecem modos de ver, formas de explicar e formas de fazer que lhes são próprias, ou seja, as crianças, jovens, adultos e idosos teriam acesso a esses saberes do ponto de vista dos seus representantes, das pessoas que efetivamente fazem aquilo. Bom, acontece que não é tão simples assim, né? Porque as pesquisas têm mostrado que nem todos os professores e professoras simpatizam com essa proposta e ela também não cabe em todos os sistemas de ensino. Ou seja, essa perspectiva de trabalho, o currículo cultural, a pedagogia cultural, ela não é uma pedagogia hegemônica, ela não poderá se tornar um currículo oficial. Ou seja, seria impossível pensar numa base nacional comum curricular inspirada na pedagogia cultural, ou no currículo paulista, né, influenciado aí pelo currículo cultural. Às vezes você começa a perceber algumas influências, alguns vestígios, alguns resquícios, porque evidentemente as teorias pós, elas felizmente têm contribuído para a gente repensar, né, o lugar de certos grupos no currículo, o lugar de certos conhecimentos no currículo. Então você percebe algumas influências. Mas na maneira como eu estou apresentando, dificilmente isso acontecerá. E por quê? Porque as pesquisas têm mostrado que que os professores e professoras que colocam em ação o currículo cultural, eles são agenciados e agenciadas por determinados princípios ético-políticos. São pessoas que reconhecem e valorizam a cultura das comunidades onde trabalham. São professores e professoras que primam pela justiça curricular, ou seja, entendem que só haverá justiça social se houver justiça curricular. A justiça curricular, ela nos obriga, ela é um princípio que nos leva a definir temas que pertencem a diversos grupos culturais e tornar esses temas assuntos na escola. Então, todos os saberes produzidos pelos grupos culturais são importantes. Se você, na escola, prioriza só os saberes de um certo grupo cultural, ou seja, se você perpetua uma certa colonização no currículo, você não está promovendo a justiça curricular. Por isso que a noção de justiça curricular ela caminha junto com a ideia da descolonização do currículo. Então, quando uma professora, quando um professor trabalham com literatura de cordel, trabalham com capoeira, trabalham com a ciência produzida no cotidiano, trabalham com explicações dos povos, né, de outros povos sobre aquele objeto, né? Ou seja, o professor está tematizando, né, um assunto e traz, né, a maneira como aquele grupo cultural, né, um determinado povo, uma determinada nação explica aquele fenômeno. Ou seja, esse professor ele está agenciado pelo princípio ético-político da descolonização do currículo. Esse professor está promovendo a justiça curricular. Um outro princípio que agencia os professores é a ancoragem social dos conhecimentos, ou seja, as crianças, jovens, adultos e idosos precisam entender todo esse emaranhado de relações sócio-histórico-políticas que interferem na produção dos saberes, ou seja, aqueles temas, eles não, numa linguagem bem coloquial, eles não caíram do céu, eles estão ancorados sócio-histórica e politicamente. Eles beneficiam certos grupos, eles favorecem certos grupos, eles prejudicam certos grupos, eles têm uma história, eles são resultados de disputas, seja uma festa, seja uma forma de relação pessoal, seja uma produção, né, de um determinado bem de consumo, ou seja, tudo isso pode ser submetido a análise sócio-histórico e política.
Um outro princípio ético-político é a rejeição do daltonismo cultural, ou seja, o professor e a professora que atuam na pedagogia cultural, eles desenvolvem situações didáticas variadas e que favorecem, portanto, diferentes maneiras de estar presente. Né? Ou seja, não é todo mundo que precisa copiar, não é todo mundo que precisa fazer, não é todo mundo que precisa produzir do mesmo jeito. E o professor e a professora culturalmente orientados também sabem que as pessoas aprendem de maneiras diferentes, as pessoas lidam com certos assuntos de uma forma mais tranquila, lidam com outros assuntos de uma forma mais difícil. Ou seja, o professor que rejeita o daltonismo cultural, ele sabe que os grupos sociais são diferentes, ele sabe que as famílias são diferentes, ele sabe que cada grupo vai lidar, né, de uma forma distinta com certas questões. E a sala de aula, então, não pode ser a ideia da pedagogia da igualdade. Né? Por isso que esse professor, essa professora, eles também são agenciados pelo princípio ético-político do favorecimento da enunciação dos saberes docentes. Ou seja, eles desenvolvem uma pedagogia em que as crianças, jovens, adultos e idosos que frequentam a educação básica são convidados a falar, a se posicionar, a expressar seus saberes. É evidente que não é todo momento, o tempo inteiro, sobre todos os assuntos, mas ao invés, né, uma pedagogia, né, vou dar um exemplo para combater a pedagogia moderna. Né? Todo mundo é convidado a falar e depois o professor fala a verdade, né? Ou seja, explica. A gente diz que parte do conhecimento prévio, mas depois oferece o conhecimento verdadeiro, né? Entre aspas. Né? E nessa pedagogia, não. Na pedagogia cultural, os saberes são tratados como formas de entender daqueles grupos sociais. Então, esses saberes, existem essas maneiras, mas também existem essas outras. E nada melhor do que uma experiência pedagógica em que os estudantes tenham acesso a várias maneiras, a vários argumentos, a várias concepções sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo objeto. Então, é nesse sentido que os saberes discentes são favorecidos, né? Há um favorecimento para que eles sejam apresentados, anunciados. O que não significa que todos sejam aceitos, né? Porque nós sabemos que muitas representações colocadas em circulação são atravessadas, né, são influenciadas, né, por questões preconceituosas, questões que nada tem a ver com a democracia, nada tem a ver com o que já se sabe sobre determinados assuntos, etc. Né? Então, para que a gente possa fazer esse alerta. Como vocês estão vendo, e aqui eu estou chegando no final aqui desse podcast que já ficou bastante longo, como vocês estão vendo, nós estamos aqui pensando numa pedagogia que favorece a diferença, né? Numa pedagogia que disponibiliza uma forma de fazer e disponibiliza um tipo de experiência que favorece, né, a afirmação do direito às diferenças. Então, ao contrário de outras pedagogias que estão muito calcadas na perseguição das identidades, a pedagogia cultural, ela preza pelo favorecimento das diferenças, pelo favorecimento da afirmação das diferenças. Termino por aqui. Ficou longo, é porque o assunto é muito, para mim, né, muito caro, muito importante, como vocês devem ter percebido, e eu espero que vocês tenham, né, espero ter despertado uma certa curiosidade, que vocês possam saber, né, pesquisar e buscar saber mais sobre esse assunto. Muito obrigado pela oportunidade, até logo, fiquem bem. Drops. Muito obrigado, professor Marcos. Que aula, hein? Sensacional. Entrou por uma porta e saiu por outra. Quem quiser, que conte outro podcast. Para entrar em contato com a gente, envie e-mail para dropsincasa@gmail.com. Venha para a roda. Abraços e até a próxima quarta-feira. Drops.